Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, eu sou o professor Felipe e na aula de hoje nós vamos falar sobre as funções do primeiro grau. A definição de função do primeiro grau será a seguinte. Vamos chamar de função polinomial de primeiro grau ou normalmente função afim qualquer função que vai do domínio real para o contradomínio real e ela tem por lei de formação f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais e o a ele é diferente de zero, tá? Então veja aqui, na função f de x igual a ax mais b, a e b serão coeficientes, tá? A ele é chamado de coeficiente de x ou coeficiente angular, enquanto que o b ele vai ser chamado de termo independente, termo constante, mas também é chamado de coeficiente linear da função. Veja aqui, alguns exemplos. F de x igual a 5x menos 3. O a vale 5, o b vale menos 3. F de x igual a menos 2x menos 7. O a vale menos 2, o b vale menos 7. F de x igual a 11x. O a vale 11, o b vale 0. Graficamente falando, as funções de primeiro grau, elas vão sempre determinar retas, tá? E essas retas, elas vão ter aí particularidades gráficas, principalmente relacionadas ali aos coeficientes da função de primeiro grau. Então veja aqui, a função y igual a 3x menos 1, ela vai ter o gráfico descrito por essa reta aqui. Obviamente nós vamos sempre tentar fazer uma representação finita do gráfico de uma função de primeiro grau, afinal de contas a reta ela é infinita. Então não há necessidade de que você desenhe uma reta imensa, né? Você pode fazer uma reta simplificada e ela já vai estar descrevendo a função. Mas como fazer isso? Bom, segundo a geometria, por dois pontos passam ali apenas uma reta. Então basta que você determine dois pontos da função para que você possa descrever a reta dessa função. Daí, o que você vai fazer, né? Você vai igualar x a zero e dali você vai encontrar o y que está relacionado a ele. Após isso, você vai igualar y a zero e vai encontrar o x, né, que está ali relacionado a ele. Então, veja, se eu coloco zero no lugar do x, eu vou encontrar y valendo menos 1. Logo, o par ordenado 0 menos 1. Se para o y eu colocar 0, ou seja, 3x menos 1 igual a 0, eu vou encontrar x valendo 1/3. Logo, o segundo par ordenado, 1/3, 0. Agora que você tem dois pares ordenados, você pode marcá-los no plano cartesiano e ligar esses dois pares, né, esses dois pontos, por uma reta. Essa reta aqui representa a função f de x igual a 3x menos 1. Para qualquer função do primeiro grau, você pode descrever o gráfico a partir dessa técnica. Mais algumas informações aí sobre o gráfico da função do primeiro grau. Como dito, é sempre uma reta, tá? O coeficiente a, ele é chamado de coeficiente angular da reta, e ele vai estar ligado diretamente à inclinação dessa reta em relação ao eixo do x. Em contraste com isso, o termo b, né, que é chamado de coeficiente linear da reta, ele vai estar ali associado ao momento de interseção entre a reta e o eixo y, tá? Falando mais aí sobre o coeficiente angular, ele é responsável, né,
em determinar se a nossa reta ela é crescente ou decrescente. Quando? Bom, se você tem o coeficiente positivo, ou seja, A maior do que zero, você vai ter uma reta crescente. Como assim? Você vai ter uma reta e essa reta ela é crescente. Isso porque o A ele é positivo. Agora, se o coeficiente A ele é um valor negativo, ou seja, menor do que zero, o que vai acontecer é que você vai ter uma reta aí decrescente. Tá? Então, valor negativo de A, reta decrescente. Quando a gente para aí para estudar melhor o coeficiente B, né, o que vai acontecer é que ele vai nos ajudar a ter uma noção melhor aí sobre se a nossa reta ela está cruzando o eixo Y na parte positiva, na parte negativa, ou ainda se ele corta o eixo Y no centro, né, na origem. Então, se você tem o coeficiente B positivo, significa que a sua reta ela cruza o eixo Y na parte superior do plano cartesiano. Se você tem o coeficiente B negativo, isso significa que você tem a sua reta cruzando o eixo Y na parte inferior do plano cartesiano. Enquanto que se o coeficiente B ele é nulo, ele é zero, a sua reta ela cruza o eixo Y na origem do plano cartesiano. Bom, pessoal, bons estudos e até a próxima aula de matemática.